Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à 7ª edição dos Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios APFIP, que distingue a excelência nacional na gestão de fundos de investimento e de fundos de pensões e que pelo segundo ano consecutivo se realiza em formato digital. Para iniciar esta festa dos fundos portugueses a dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham à distância, passo a palavra a João Pratas, Presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios. Muito Olá, boa tarde. Boa tarde, como está? Tudo bem? Obrigado. Excelentíssimos senhores, membros dos Conselhos de Administração, das Autoridades de Supervisão e das demais autoridades nacionais, caros convidados, caros colegas e amigos, muito boa tarde e bem-vindos à cerimónia da APFIP e do Jornal de Negócios e à atribuição dos Prémios Melhores Fundos de 2021. É com grande prazer que dou a todos as boas-vindas a esta cerimónia que já é recorrente e onde celebramos as atividades que acompanhamos. Depois de quase 2 anos a viver uma experiência absolutamente inesperada e dramática, parece agora que podemos estar esperançados de que o pior já passou. Apesar de parecer haver uma luz ao fundo do túnel, consideramos que ainda não seria prudente a realização desta cerimónia ao vivo e queríamos mais uma vez que a sua realização passasse a ser online. Após todo este tempo a viver online, esperamos ter aprendido a criar uma sessão animada e interessante. Esta nossa cerimónia tem como objetivo principal destacar aquilo que melhor foi feito durante o ano pelos nossos profissionais. Iremos assim premiar, como é habitual, os melhores fundos. Além disso, iremos este ano também atribuir os prémios Personalidade do Ano e da Melhor Dissertação Académica. Iremos ter igualmente 2 painéis de discussão sobre 2 temas que consideramos estar no topo da nossa agenda. O primeiro sobre finanças sustentáveis e o segundo relativo ao equilíbrio entre a necessidade de desenvolvermos uma sólida união de mercados de capitais e a proteção do investidor. Teremos a honra de poder contar com intervenções que certamente irão partilhar ideias novas para reflexão. Após meses de absoluta invulgaridade, o nosso mundo não terminou. Depois de um susto inicial e com grandes apoios públicos, a economia tem conseguido manter-se com alguma estabilidade. Para além das batalhas de curto e médio prazo que temos pela frente na recuperação daquilo que se perdeu nos últimos meses, temos outros enormes desafios. As finanças sustentáveis entraram num novo ciclo, com a entrada em vigor de vasta legislação que quer forçar mudanças para o planeta. Esta mudança é já parte integrante da nossa atividade. Penso que devemos participar nela ativamente, mas devemos também cooperar de forma construtiva com todos os intervenientes no mercado, designadamente poder político e supervisor, para melhor determinar qual o sentido exato que deve ter a adoção de uma gestão sustentável, porque há ainda muitas incertezas sobre a melhor forma de implementar esta realidade tão complexa. O futuro das pensões de reforma é outro dossiê sobre o qual temos todos que nos debruçar com muita preocupação e empenho. O Aging Report 2021 alerta para o facto de que Portugal vai perder 20% da sua população até 2070 e o nível das reformas, quando comparadas com os salários de vida ativa, vai baixar de cerca de 75% para perto de 40% nos próximos 30 anos. É por isso urgente informar e abrir a discussão sobre a forma como no futuro a população poderá assegurar uma reforma que permita manter um nível de vida mais próximo daquele que teve na sua vida ativa. Estou a falar dos nossos filhos, os nossos filhos que irão durante os próximos anos assegurar as nossas reformas a um nível que não será aquele que eles próprios terão. Não pode ser isso que queremos para os nossos filhos. Uma nota final positiva sobre a nossa atividade. O volume dos fundos de investimento imobiliários cresceu durante este período de pandemia de 13 mil milhões de euros em final de 19 para 18 mil milhões de euros em final de agosto deste ano. O valor mais elevado desde agosto de 2008 e o volume em fundos de pensões cresceu neste mesmo período de 21,8 mil milhões de euros para 23,6 mil milhões de euros em final de junho, o valor mais elevado de que há registro. São sinais positivos, quer pelo crescimento da poupança que representa, quer pelo facto desta poupança estar a ser investida e não meramente a ser guardada em depósitos. Mas também aqui é fundamental continuar a ser desenvolvido um esforço contínuo para que a poupança se torne uma realidade sólida em Portugal, bem como que parte da mesma permita sustentar um mercado de capitais ativo. Muito obrigado a todos os que nos acompanham neste evento. É um prazer e uma honra tê-los connosco. Espero que esta cerimónia possa ser uma boa celebração e um fator de união entre todos. Muito obrigado, Dr. João Pratas. A APFIP conta desde 2016 com a colaboração do Jornal de Negócios na organização dos Prémios Melhores Fundos. Em representação do Jornal de Negócios, Diana Ramos, sua diretora, enviou-nos umas breves palavras.
Olá a todos, este é mais um ano em que o Jornal de Negócios, a referência no jornalismo económico em Portugal, é parceiro da APFIP nos prémios Melhores Fundos. Fazemos-o porque acreditamos que só um mercado de capitais forte e dinâmico poderá ajudar a economia no seu processo de crescimento e desenvolvimento. Ainda que muitas vezes esquecido pelas políticas públicas em Portugal, o mercado de capitais é essencial no financiamento das empresas. Um problema ainda mais atual depois de uma pandemia que castigou o tecido industrial no país. É também relevante na criação de soluções de poupança para pequenos aforradores, num panorama em que as ofertas para investimentos rentáveis são cada vez mais escassas e num ano em que a volatilidade e os riscos são mais elevados. No momento em que a APFIP se prepara para distinguir os melhores gestores de fundos em Portugal pelo retorno dado aos investidores, não poderíamos deixar de acompanhar e aplaudir a iniciativa. Um estudo sobre a literacia financeira realizado pela CMVM mostra-nos como ainda são tantos os passos a dar neste setor. Só 28% da população em Portugal, isto é, menos de 1 em cada 3 portugueses, é investidor. 8% já o foram no passado e 64% nem sequer ousaram entrar nesse desafio. Daí que o papel da APFIP na promoção do investimento seja ainda mais relevante. Vivemos tempos desafiantes, com as empresas a precisarem de novas respostas para o seu futuro financeiro e com o Governo a lançar uma revisão do Código dos Valores Mobiliários que levanta mais dúvidas do que certezas sobre o mercado de capitais em Portugal. Há muito caminho por fazer e o Jornal de Negócios continuará ao lado da APFIP nesse percurso. A todos os que aqui hoje forem premiados, agradecemos o trabalho diário em prol de um mercado de capitais robusto e dinâmico, por mais que os constrangimentos das políticas públicas impeçam outros trilhos neste setor. Votos de uma ótima tarde e parabéns aos vencedores. A edição 2021 dos Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios APFIP tem o especial apoio de um conjunto de entidades que se associaram a esta iniciativa, tornando possível a realização de mais esta edição e a quem a APFIP agradece toda a valiosa colaboração. São elas, na categoria de Main Sponsor, a Allianz Global Investors, a Amundi Asset Management, a BBVA Fundos, a BDO e Associados, a Fidelity International, a JP Morgan Asset Management, a Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, a Nordea Asset Management, a Schroders Investment Management. Na categoria de Gold Sponsor, contamos com a colaboração da Euronext Lisbon. E este ano, para além de se conhecer os vencedores da 7ª edição dos Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios APFIP, teremos a oportunidade de promover 2 momentos de debate sobre 2 importantes temas da atualidade que integram a agenda da indústria e gestão de ativos, e são eles as finanças sustentáveis e a proteção do investidor. As finanças sustentáveis são um tema de âmbito universal, diria até inevitável e crucial na definição das estratégias futuras das empresas, e as empresas que atuam no mercado nacional não são exceção. Para ilustrar o compromisso no domínio da sustentabilidade de uma empresa portuguesa, vejamos um breve vídeo que a Galp preparou e que nos abrirá o palco para o debate que se seguirá mais à frente neste evento sobre o tema das finanças sustentáveis. At Galp, we believe the future belongs to all of us, and we strive every day to develop sustainable businesses, reinforcing our decarbonisation path towards becoming net zero emissions in 2050. By 2025, about 50% of our net investments are aimed at capturing opportunities from the energy transition. We combine a strong environmental performance with industry-leading cost competitiveness, and every year we evaluate biodiversity and water risks. Assuring safety is a priority, conducting human rights assessments in more than 90% of our operations in the past 3 years, including ESG criteria in 100% of our purchases. We channel our people's value, promoting equality and diversity. We are a part of Bloomberg's Gender Equality Index, and we will work on an accelerated convergence to gender parity until 2030. We integrate the best reporting standards and guidelines, fostering transparency in our relationship with stakeholders. Our good practices are recognized by several ESG indexes,
We lead the Dow Jones Sustainability Index in Europe and ranking third globally. We believe that sustainable finance will promote sustainable and resilient projects like ours. And financial players, institutional investors, and investment funds will be key partners in this transformation process. We want to be, each and every day, a brand committed to an ethical and responsible performance, creating long-term value for all our stakeholders. Let's regenerate the future together. Como referi, o tema das finanças sustentáveis continuará a fazer parte desta edição e teremos a oportunidade de ter vários especialistas a partilhar a sua visão e perspectivas sobre esta matéria. Mas antes de dar continuidade ao debate, vamos conhecer já alguns dos vencedores desta 7ª edição dos Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios APFIP. Antes de mais, referir que nesta edição serão atribuídos um total de 15 prémios, dos quais 7 se enquadram no âmbito da Gestão Nacional de OICVM e OIAVM, 2 no quadro da Gestão Nacional de Organismos de Investimento Imobiliário, outros 2 no quadro da Gestão Nacional de Fundos de Pensões Abertos e 2 na esfera dos Fundos de Planos de Poupança-Reforma, ou mais conhecidos por fundos PPR. Será ainda distinguida a melhor dissertação académica e a personalidade do ano no domínio da gestão de ativos e de fundos de pensões. Recordar também que a BDO acompanhou e certificou pela 5ª vez a aplicação dos critérios definidos no regulamento da atribuição destes prémios, conferindo o selo de qualidade aos procedimentos e práticas adotados que determinaram a atribuição dos prémios aos vencedores que hoje se anunciam. Está na altura de desvendar o primeiro bloco de vencedores desta 7ª edição dos Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios APFIP. Ora, no âmbito da Gestão Nacional de Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários e de Organismos de Investimento Alternativo em Valores Mobiliários, são distinguidos os fundos domiciliados em Portugal, que são automaticamente candidatos, e os fundos não domiciliados em Portugal, que apresentem candidatura para o efeito. Das 10 categorias que integram os prémios no âmbito da Gestão Nacional de OICVM e OIAVM, serão galardoados um total de 7, uma vez que as restantes categorias não alcançaram os 5 fundos elegíveis para se proceder à atribuição de prémio a estas categorias. E assim, na categoria de fundos de ações europeias, o melhor fundo é o Fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, gerido pela Caixa Gestão de Ativos. Muitos parabéns ao vencedor. É com grande satisfação que recebemos este prémio. A Caixa Gestão de Ativos, através da equipa de investimentos aqui representada, agradece à APFIP e ao Jornal de Negócios esta distinção, que permeia a qualidade e consistência do desempenho do nosso fundo, Caixa Ações Europa Socialmente Responsável. E agradece também aos nossos clientes a confiança em nós depositada. Muito obrigado. Estamos na categoria de fundos de ações americanas e o melhor fundo nesta categoria é o Fundo BPI América, categoria D, gerido pela BPI Gestão de Ativos. Parabéns ao vencedor. Muito obrigado à APFIP e ao Jornal de Negócios pelo prémio. Foi um ano desafiante, cheio de mudanças e adaptações e é sempre bom ter o trabalho reconhecido. E esperemos que estejamos novamente cá para o ano, mas desta vez todos juntos a festejar. E chegamos à categoria de outros fundos de ações. Esta que é a 7ª edição dos Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios APFIP. E o prémio nesta categoria de outros fundos de ações vai para o Fundo Caixa Ações Líderes Globais, gerido pela Caixa Gestão de Ativo. Estão de parabéns. É com grande satisfação que recebemos este prémio. A Caixa Gestão de Ativos, através da equipa de investimentos aqui representada, agradece à APFIP e ao Jornal de Negócios esta distinção, que permeia a qualidade e consistência de desempenho do nosso fundo, Caixa Ações Líderes Globais. E agradece também aos nossos clientes a confiança em nós depositada. Muito obrigado. Na categoria de fundos de curto prazo, o grande vencedor é
O Fundo BPI Defensivo, gerido pela BPI Gestão de Ativos. Muitos parabéns! Quero agradecer à APFIP e ao Jornal de Negócios pelo prémio. Este prémio representa para nós o reconhecimento do trabalho de toda a equipa num ano que foi um ano difícil, foi um ano com desafios, um ano atípico e por isso muito obrigado e para o ano estejamos cá novamente. Vamos conhecer o vencedor na categoria de outros fundos de obrigações. Esta é a 7ª edição dos prémios Melhores Fundos, Jornal de Negócios APFIP. E o grande vencedor desta categoria Outros Fundos de Obrigações é o fundo NB Eurobond Classe A, gerido pela GNB International Management. Muitos parabéns! Chegamos à categoria de fundos multiativos e o grande vencedor desta categoria é o Fundo Caixa Seleção Global Arrojado, gerido pela Caixa Gestão de Ativos. Estão de parabéns! É com grande satisfação que recebemos este prémio. A Caixa Gestão de Ativos, através da equipa de investimento aqui presente, agradece à APFIP e ao Jornal de Negócios esta distinção de melhor fundo multiativo. Primeiro, a qualidade e consistência do desempenho do nosso fundo Caixa Seleção Global Arrojado. E agradeço também a todos os nossos clientes pela confiança em nós depositada. Obrigado. E por fim, na categoria de fundos flexíveis, o melhor fundo é o Fundo Discovery Fund FIA, gerido pela Lynx Asset Managers. Estão de parabéns! É com enorme satisfação que recebemos o prémio de melhor fundo na categoria de fundos flexíveis, atribuído ao Discovery Fund, o qual agradecemos à APFIP e ao Jornal de Negócios. Este prémio vem distinguir a estratégia de gestão do Discovery Fund, particularmente relevante nesta classe de fundos flexíveis. Este prémio inspira-nos a fazer melhor, na perspectiva de vir a merecer a confiança dos nossos investidores no Discovery Fund. Este fundo é gerido pela Lynx, com a colaboração da Lucro Capital, com quem partilhamos esta distinção. E após este interessante debate, vamos então conhecer mais alguns vencedores desta que é a 7ª edição dos prémios Melhores Fundos, Jornal de Negócios APFIP. Agora, no domínio da Gestão Nacional de Organismos de Investimento Imobiliário, temos duas categorias de prémios: os fundos de investimento imobiliário abertos e os fundos de investimento imobiliário fechados. Temos então que na categoria de fundos de investimento imobiliário abertos, o melhor fundo é o Fundo VIP, gerido pela Silvip. Muitos parabéns ao vencedor. Em nome da Silvip, queremos agradecer aos organizadores deste evento, à APFIP e Jornal de Negócios, a atribuição do prémio ao Fundo VIP como melhor fundo de investimento imobiliário aberto do mercado. Igualmente, queremos felicitar a equipa da Silvip por, pelo menos os últimos 3 anos, ter tornado o Fundo VIP um produto de aforro atrativo, rentável e seguro. Os nossos agradecimentos. E na categoria de fundos de investimento imobiliário fechados, o melhor fundo é o Fundo Fundistamo 1, gerido pela Fundistamo. Muitos parabéns. Boa tarde. Na minha qualidade de Presidente da Fundistamo, venho agradecer e congratular com o primeiro lugar atribuído pela APFIP ao nosso Fundistamo. Queria, nesta altura, além de agradecer à APFIP, agradecer o trabalho dos colaboradores da empresa e dos membros da Comissão Executiva, sem os quais não teria sido possível atingir as performances que agora foram premiadas pela nossa associação. Queria agradecer à associação também todo o trabalho que tem desenvolvido em prol da nossa atividade, da indústria dos fundos de investimento imobiliário. Agradecer também à CMVM todo o seu trabalho de supervisão e de controle e manifestar naturalmente uma palavra de esperança e de futuro da nossa atividade e das performances não só do Fundistamo como do Imo Poupança e como de todos os colegas e de todos os fundos que operam no mercado nacional. Boa tarde e obrigado. Passamos agora à distinção dos melhores fundos PPR, que incluem quer organismos de investimento coletivo, quer fundos de pensões abertos.
As categorias dos fundos PPR estão subdivididas com base no nível de risco, sendo premiadas apenas 2 nesta edição. Na categoria de fundos PPR com risco 3, o melhor fundo é o fundo PPR Vintage, gerido pela GNB. Muitos parabéns aos vencedores. E por fim, na categoria de fundos PPR com risco 4, o melhor fundo é o fundo NBPPR ou ICVM, gerido pela GNB. Muitos parabéns! É com enorme orgulho que a GNB Gestão de Ativos recebe estes 3 prémios referentes aos melhores fundos de 2021. Eles são o reflexo do trabalho dedicado à equipa de investimentos com o suporte fundamental das restantes equipas. Não podemos deixar de dar os parabéns a toda a indústria de gestão de ativos em Portugal, que tem provado ao longo dos anos a capacidade de ombrear com quaisquer casas de outras geografias. Por último, um especial agradecimento à APFIP por tudo o que tem feito pela nossa indústria. Conhecidos que estão os melhores fundos PPR, vamos então saber agora quem são os galardoados no âmbito da Gestão Nacional de Fundos de Pensões Abertos, em que são distinguidas 2 categorias de fundos. Na categoria de fundos de pensões abertos com risco 3, o melhor fundo é o Fundo Real Reforma Garantida, gerido pela Real Vida Seguros. Muitos parabéns! Boa tarde a todos. Em nome de toda a equipa da Real Vida Seguros, agradecemos a atribuição do prémio de melhor fundo de pensões aberto com risco 3 de 2021. Aproveitamos ainda a oportunidade para congratular mais uma iniciativa conjunta do Jornal de Negócios e da APFIP. Muito obrigada. Na categoria de fundos de pensões abertos com risco 4, o melhor fundo é o Fundo Horizonte de Valorização, gerido pela AGAs Pensões. Muitos parabéns aos vencedores. É com orgulho que recebemos uma vez mais o reconhecimento dos prémios Jornal de Negócios APFIP. Desta vez, com o Fundo de Pensões Horizonte de Valorização, o segundo maior fundo de pensões aberto do mercado e que desde janeiro de 2019 viu os seus ativos duplicarem. Por fim, uma palavra especial de reconhecimento àqueles que efetivamente ganharam este prémio. A equipa de gestão de investimentos, que desde julho do corrente ano fazem parte do grupo AGAs. Distinguidos os fundos em diferentes categorias, prosseguimos para a atribuição do prémio à melhor dissertação académica, que, nesta edição, tem o especial apoio da Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associados. O prémio da dissertação académica visa distinguir as teses de licenciatura, mestrado, pós-graduação ou de doutoramento que se tenham destacado pelo seu contributo para os objetivos destas distinções, ou seja, promover e desenvolver a atividade nacional de gestão de fundos de investimento, da gestão de patrimónios e de fundos de pensões, conferindo maior visibilidade a estas indústrias e contribuindo também para aumentar os níveis de literacia financeira nestes domínios. Este prémio tem o valor de 2.000 euros. Ora, nesta edição, no conjunto de dissertações que se candidataram ao prémio Melhor Dissertação Académica, 2 destacaram-se particularmente pela sua fundamentação e estrutura, bem como pelo facto de se sustentarem em metodologias, modelos e análises econométricas rigorosamente desenvolvidas, constituindo também estudos de relevo tanto para os investidores como para os operadores de mercado e reguladores, em linha com os objetivos traçados para estes prémios, pelo que merecem um honroso exequo. Temos assim que na categoria de melhor dissertação académica, o vencedor não é um, mas são 2. The Impact of Financial Systems on Bank-Affiliated Mutual Fund Fees and Flows, da autoria de Mariana Cunha, e The Impact of Monetary Policy on the Mutual Fund Flow Performance Relationship, International Evidence, da autoria de Pedro Tomé. Parabéns aos 2 vencedores.
Antes de mais, quero agradecer à Associação Portuguesa de Fundos de Investimentos, Pensões e Patrimónios por este reconhecimento. Escrever uma tese em plena pandemia foi um desafio diário e, por isso, este prémio tem um sabor especial. Ele reflete o meu esforço e dedicação ao longo da conclusão da minha dissertação de mestrado. Por isso, quero agradecer a todos aqueles que me apoiaram ao longo deste percurso, em especial ao meu orientador, o professor António Freitas Miguel, por todo o apoio, dedicação e sabedoria. Muito obrigada! Boa tarde a todos, o meu nome é Pedro Tomé. Eu utilizo este vídeo para agradecer à APFIP e ao Jornal de Negócios pelo reconhecimento em relação à minha tese, que abordou o impacto da política monetária nos fundos de investimento de ações. Para além deste agradecimento, gostaria também de reforçar os meus votos de agradecimento para o meu orientador, António Freitas Miguel, professor do ISTE-IBS, que tornou todo este projeto possível. Resta-me desejar votos de uma boa continuação para esta cerimónia e reforçar mais uma vez o agradecimento. Para finalizar a atribuição dos prémios desta edição do ano de 2021, o presidente da APFIP vai anunciar o prémio Personalidade do Ano. Obrigado. No quadro da atribuição dos prémios Jornal de Negócios à APFIP, foi decidido este ano retomar a atribuição do prémio Personalidade do Ano, para destacar a excelência de uma carreira nesta atividade de gestão de ativos. Foi neste contexto deliberada a atribuição do prémio 2021 a Fernando Henrique, atual chairman do Banco BPI. Fernando Henrique não iniciou a sua carreira profissional na área financeira, mas muito cedo se viu envolvido nesta atividade quando entra em 1983 para a Sociedade Portuguesa de Investimento, antecessora do BPI, entidade à qual se encontra ainda ligado. Ficará conhecido no nosso país como uma das pessoas que mais contribuiu para transformar a área financeira estatizada em Portugal após 1974, fazendo com que se tenha modernizado ao ponto de ter hoje uma sofisticação de qualidade internacional. Embora seja mais conhecida a sua atividade como banqueiro, desde logo foi também responsável pela gestão de ativos no Grupo BPI, tendo sido presidente da BPI Gestão de Ativos desde 1990 até 2016 e da BPI Pensões desde 1995, tendo continuado estas funções após a incorporação desta sociedade na atual BPI Vida e Pensões até 2016. Foi assim diretamente responsável pela criação daquelas que são atualmente uma das principais entidades gestoras de fundos de investimento e de fundos de pensões em Portugal. Este prémio é atribuído pela associação que hoje aqui represento, mas dá-se a coincidência para mim muito feliz de me ter calhado o papel de dar a conhecer este prémio, porque trabalho no BPI há largos anos, com o Fernando Henrique como meu presidente, e considero verdadeiramente excepcional o papel que ao longo dos anos desempenhou. Gostaria de destacar que, das suas decisões, as que mais me impressionaram foram aquelas que tinham em vista única e exclusivamente o interesse dos participantes dos fundos de investimento, não tendo mesmo, em momentos muito difíceis da nossa história recente, hesitado em seguir essa opção. É, pois, com grande satisfação que atribuímos este ano a Fernando Henrique o Prémio Personalidade do Ano por uma carreira dedicada ao desenvolvimento do mercado financeiro nacional, com especial ênfase para o papel que desempenhou na promoção da gestão de ativos e de fundos de pensões em Portugal. Como disse o presidente da APFIP, João Pratas, não iniciei a minha carreira profissional na área financeira, mas foi como se o tivesse feito. Em outubro de 1972, juntei-me à equipa que iria lançar o Semanário Expresso em janeiro de 1973. Nos 2 anos que se seguiram, escrevi no Expresso uma página semanal sobre o mercado de ações. No final de 1974, fui para a delegação de Portugal junto da OCDE, onde vários dos comitês em que participava estavam relacionados com os mercados financeiros. Entre janeiro de 1981 e julho de 1983, fui chefe de gabinete do Ministro das Finanças, função que me permitiu acompanhar de perto os primeiros passos da modernização do sistema financeiro português. Finalmente, em julho de 1983, entrei para a SPI, criada por Artur Santos Silva em outubro de 1981, e a minha primeira tarefa foi abrir o escritório comercial em Lisboa. Digo finalmente porque desde miúdo que a minha aspiração era trabalhar num banco, inspirado pelo exemplo de um avô que não conheci e que, entre outras funções, foi administrador do Banco de Portugal e se chamava Fernando Henrique. Diziam na família que os Fernandos Henrique eram sensatos e trabalhadores, diferentemente dos Joões, que eram muito mais inteligentes e divertidos. No projeto BPI, onde estou há 38 anos,
34 dos quais em funções executivas, tive a ocasião de participar e acompanhar de perto todo o tipo de operações que se fizeram no mercado português. IPOs, OPVs, OPAs, fusões, emissões de todo o tipo de dívida pública e privada, aumentos de capital, privatizações, e também tive responsabilidades do lado da gestão de ativos, como sublinhou o presidente da APFIP. Deste percurso, de que gostei imenso, guardo muitas boas recordações que sintetizo da seguinte forma. Em primeiro lugar, o papel extraordinariamente relevante do mercado de capitais na modernização da economia portuguesa. Papel esse que muitas vezes não tem sido suficientemente compreendido e valorizado. Em segundo lugar, o facto de, nestas décadas, ao contrário do que sucedeu em alguns bancos, não termos tido acidentes significativos no mercado de capitais. Os interesses dos vários stakeholders, em regra, foram bem defendidos. A isto não será estranho o facto dos mercados de capitais só poderem funcionar com informação rigorosa e atempada, transparência e bom governo. Mérito dos operadores, legisladores, supervisores, comunicação social e associações profissionais como a APFIP. Finalmente, mas o mais importante, as pessoas. O meu percurso não teria existido sem o meu primeiro patrão, Francisco Balsemão, o embaixador Manuel Belo, que me levou para a OCDE, os meus ministros João Moraes Leitão e João Salgueiro, Isidro Fainé, presidente da Fundação La Caixa, Gonçalo Cortázar, CEO do CaixaBank, e last but not least, Artur Santos Silva, com quem, desde julho de 1983, acumulei uma dívida de gratidão que nunca poderei pagar. Agradeço também e muito às centenas de pessoas com as quais tenho trabalhado ao longo deste percurso. Sem o seu saber, paciência e dedicação, as muitas atividades em que participei no mercado de capitais não teriam sido possíveis. Uma palavra especial também para as muitas pessoas com quem tive o privilégio de colaborar nas empresas, nos investidores institucionais, nos supervisores. Conheci muita gente boa e muito competente. Termino agradecendo à APFIP e ao Jornal de Negócios este prémio que muito me honra. Muito obrigado por se terem lembrado de alguém que participou sempre com grande entusiasmo nas atividades do mercado de capitais e que, por isso, ainda valoriza mais esta distinção. Muito obrigado. Chegou a hora de encerrar esta nossa cerimónia com algumas notas finais. Começo por dar os parabéns a todos os participantes e, em especial, naturalmente, aos premiados. Quero agradecer muito aos promotores que apoiaram esta iniciativa, a todos os participantes e, designadamente, aos membros dos painéis, que proporcionaram duas discussões importantes e elevadas sobre dois temas que enchem atualmente a agenda da nossa atividade. Agradeço igualmente aos colaboradores da nossa associação por todo o apoio que dão também nestes momentos. Finalmente, e para concluir, uma nota sobre um importante projeto da APFIP, o lançamento do novo site que decorrerá ainda durante este ano. Passados 10 anos, era tempo de renovar o site da associação com nova imagem, grafismo mais atrativo e maior simplificação na navegação, estando totalmente adaptado a dispositivos móveis. O site de que estão a ver uma apresentação procura facultar informação relativa às iniciativas da APFIP com interesse para diversos públicos, como é o caso de conferências, formações, com possibilidade de inscrição online, divulgação de dados estatísticos sobre as atividades que representamos e monitorização dos temas que integram a agenda da indústria da gestão de ativos e de fundos de pensões. A área reservada às associadas apresentará igualmente novas funcionalidades, sobretudo na área estatística. O lançamento será feito brevemente. Até lá, não deixem de nos seguir no LinkedIn. Muito obrigado e até breve. E nesta 7ª edição dos Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios APFIP foram entregues um total de 15 galardões. Tendo esta cerimónia contado com o especial apoio da Allianz Global Investors, da Amundi Asset Management, da BBVA Fundos, da BDO e Associados, da Fidelity International, da JP Morgan Asset Management, da Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, da Nordia Asset Management e da Schroders Investment Management e assim também da Euronext Lisbon.
Em nome da APFIP e do Jornal de Negócios, obrigado por acompanhar a edição dos Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios APFIP do ano de 2021. Contamos com a sua presença no próximo ano para celebrar a excelência na gestão de fundos de investimento e de fundos de pensões em Portugal. Muito obrigado e até lá!